Aleluia, glórias ao Senhor nosso Deus, louvado seja nosso Senhor nesta manhã, glorificamos o nome do Senhor, que o Senhor venha agir e operar maravilhas no nosso meio nesta manhã. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmos 111, aleluia, Salmos capítulo 111, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: grandes são as obras do Senhor, procurada por todos que nele tomam prazer. Glória e majestade há em suas obras, e a sua justiça permanece para sempre. Grandes são as obras do Senhor, grandes são as obras do Senhor na nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, a palavra do Senhor diz: louvai ao Senhor em todo tempo, em todas as circunstâncias, porque a obra do Senhor, ela tem sido feita. O Senhor tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas. O Senhor tem sido piedoso, misericordioso. Mais uma manhã nós podemos estar aqui, aonde a misericórdia do Senhor foi renovada sobre nós. Por isso eu convido você a louvar ao Senhor. Por isso eu convido você a celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pensamos. Foge ao nosso entendimento a grandiosidade do Senhor. Nós não temos nem noção da totalidade, da grandiosidade do nosso Deus. Por isso eu convido você nesta manhã, vamos adorar ao Senhor, vamos celebrar. É mais uma oportunidade que nós temos de estar na sua casa, de poder glorificar. Esquece do que você tem para amanhã, da circunstância, daquilo que você tem que resolver. Esse momento que nós estamos agora, somente adora o Senhor, somente exalta ao Senhor teu Deus, porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem sido fiel a cada dia sobre a tua vida, sobre a tua família. Na tua casa, na tua família, levanta as tuas mãos, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, porque Ele é fiel, Ele é fiel. As suas obras são maravilhosas, desde a fundação da terra, desde todas as coisas foi tudo criado por Ele, para Ele. Eu e você fomos criados por Ele, pela sua potente mão. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua mão maravilhosa, pela obra maravilhosa do Senhor na nossa vida, pela obra maravilhosa do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família. Ah, Pai, nós só temos a te agradecer, Pai. Nós só temos a glorificar ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia. Oh, obrigada. Agradece. Oh, tenha um coração de gratidão ao Senhor nesta manhã. Levanta as tuas mãos, adora Ele. Senhor, obrigada por mais um novo dia. Senhor, obrigada pela minha família, pela minha casa. Pai, obrigada pelo meu serviço. Pai, obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada pelo alimento. Obrigada pelas vestes. Obrigada pela tua graça. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor.
Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Não existe nada maior do que o Senhor. Não existe nada melhor do que o Senhor. Te amamos, Senhor. Te amamos, te adoramos, Senhor. Entregamos, Senhor, tudo diante de Ti. Entregamos este culto de louvor, de gratidão, de amor ao Senhor. Celebramos ao nosso Deus. Exaltamos. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor nosso Deus. Oh, glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te somos gratos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Pai. Obrigada pelo Teu povo, Senhor, pela liberdade, pela porta aberta que o Senhor, de nós podemos vir te adorar e celebrar o Senhor. Quantos, Senhor, neste momento gostariam, Pai, de estar, Senhor Deus, na Tua casa, mas não pode. Ah, Senhor, visita essas vidas, Pai. Muda a história, Senhor, muda a história delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória damos ao Senhor. Amém? Porque eu creio que o Senhor, Ele é nosso Pai. E nós temos que ser gratos a tudo que o Senhor faz por nós. A sua fidelidade, ela age todos os dias sobre as nossas vidas. Por mais que às vezes nós achamos que a nossa prova pode estar muito grande, o Senhor não nos abandona. E essa semana, eu posso dizer que eu tive um momento com Deus que eu percebi quanto o Senhor, Ele é cuidadoso. Meu filho fazia 3 testes da direção e ele não passou. E nós sabemos, nós que somos pais e somos mães, que às vezes a tristeza e a dor do nosso filho é a nossa dor. Porque nós vemos nos olhos deles quando eles estão frustrados, quando eles estão tristes. E cada desses três testes que ele fez, eu senti a tristeza que ele estava. E essa semana o Senhor, eu meio desafiei Jesus. Ele não sabe, mas agora, né, eu posso contar. Eu estava orando e eu disse: Deus, se a minha oração vale alguma coisa para Ti, se o Senhor ainda me ouve, que o Senhor faça o Henrique passar dessa vez. Se o Senhor ainda me ouve, eu desejo que ele passe dessa vez. E ele foi nas 2 aulas. E na aula antecedente à prova, que foi na quinta-feira de manhã cedo, eu disse: Deus, ele levantou cedo. Ele estava tentando fazer, né, a última aula para ficar mais tranquilo. E nessa aula ele foi muito mal. E eu disse: Deus, eu creio no milagre. E eu falei isso a ele. Eu disse:
Henrique, quando você for para fazer a prova, feche os teus olhos e diga: Jesus, toma conta de mim. Toma o controle. Ele disse para mim que ele não se sentia seguro. Ele disse que ele não tinha confiança nele mesmo para fazer aquela prova. Ele saiu daquele lugar onde nós estávamos com o coração triste, pesado, e eu disse: Deus, vai com ele. Eu sei que o Senhor não tem carta de motorista, mas eu sei que o Senhor dirige bem. Porque o Senhor dirige as nossas vidas, o que será uma direção? E eu disse: Senhor, mostra para ele que o Senhor opera o milagre. E ali, enquanto ele foi para a aula dele lá e fazer a prova, eu disse: Senhor, mostra para ele que o Senhor é o Deus do milagre. Que o Senhor opera quando nós já não acreditamos mais, mas o Senhor opera. Eu disse: Deus, assim como o Senhor fez naquele dia, que eu recebi a notícia que ele foi para a UTI, que eu não podia fazer nada, porque eu também estava ali naquela situação. Senhor, eu entreguei a vida dele a Ti, Senhor. E assim como o Senhor operou o milagre sobre a vida dele, eu sei que o Senhor vai operar o milagre. Eu não sei como o Senhor vai fazer, Senhor. Mas toma a vida do Henrique para que ele tenha paz, tenha tranquilidade. Que o Senhor tome as mãos dele. Que o Senhor tome, Senhor, os pés dele. E quando ele sair desse teste, Senhor, ele saia com a certeza que foi o Senhor que fez isso por ele. E o Senhor operou o milagre. Eu fiz prova de Deus, eu disse: Deus, se a minha oração ainda tem força, que o Senhor faça, que o Senhor use a minha fé, porque eu acredito naquilo que o Senhor fez por a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha mais nada o que fazer e o Senhor operou na vida dela. E eu disse para ele, quando ele saiu para fazer a prova, eu disse: o Senhor Deus é o Deus do impossível, onde não existe a nossa força, onde não existe a nossa confiança. É Ele que faz, é Ele que opera. Então apenas creia. Eu disse para ele: para crer no milagre você precisa acreditar. O combustível do milagre acontecer na nossa vida é a fé. Então eu acredito que o milagre hoje vai chegar na tua vida. E é isso que Deus faz. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Porque além de Deus mostrar que Deus é fiel sobre a vida do Henrique, eu disse para Deus: Deus, se a minha oração ainda vale alguma coisa. E o Senhor mostrou que a minha oração ainda vale alguma coisa. Então, meu amado, minha amada, quando você achar que você não pode mais, quando você achar que é impossível aos teus olhos, o Senhor mostra que para Ele não existe essa palavra. E por mais que a circunstância diga o contrário, é nessa hora que o Senhor trabalha.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. Eu creio no milagre. Então, para o seu milagre acontecer, você tem que primeiro crer. Porque assim como o Senhor, Ele não abandona, a sua palavra diz que Ele não abandona um filho seu. Porque a paternidade de Deus, ela é diferente do que a paternidade natural. Nós vemos muitos casos de pais e mães abandonando os seus filhos por N motivos. Mas com Jesus, com Deus, não é assim que funciona. Mesmo que você tenha desistido de Deus, Deus não desiste de você. E por mais que esteja difícil, talvez a sua caminhada hoje, talvez o Senhor esteja permitindo que você trilhe ela. Porque você tem o livre-arbítrio. Deus não pode interferir nas tuas escolhas. Porque o Senhor, Ele deu esse poder do livre-arbítrio. Porque Ele quer que você o escolha, não Ele te force a nada. Por isso que a palavra diz que Jesus bate a porta. Ele pede com licença para entrar na sua vida. Ele só opera o milagre se você deixar. Então você entende que quando o Senhor entra, Ele muda as coisas sim. Porque Ele vai mudar as coisas para que seja o melhor para você. Mesmo que você hoje não entenda isso. Porque um pai de verdade, ele vai olhar para você e vai desejar só coisas boas. Por isso que Deus diz na sua palavra: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. É pensamentos de paz e não de mal.
Ele é um pai, Ele poderia, com sua autoridade, nos mandar fazer. Mas Ele prefere que você decida querer fazer. Porque Ele é pai, Ele não é carrasco. Ele não é igual o diabo que entra na nossa vida fazendo confusão, tirando as nossas bênçãos. Não. Jesus é amável. Jesus é um Lorde. Ele pede permissão para trabalhar na sua vida. Deus pede permissão para entrar na sua vida hoje. Mas a decisão é sua. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, Ele entrará e ceará com você. Então escolha abrir a porta. Escolha ter esse convidado na sua vida. Mas não que seja apenas um convidado de um dia. Jesus, eu abro a minha porta. Eu cearei com você. Mas eu desejo que o Senhor jamais vá embora. Esse tem que ser o seu desejo. Convide Jesus para entrar e peça para Ele que Ele não vá embora. Porque Ele ficará com você. Ele mostrará aquilo que precisa ser mudado. E isso não é para o seu mal. É para o seu crescimento. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade.
sei que se você precisa dele, é só chamar pelo seu nome. Porque ele é Pai. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Aleluias. É só chamar. Eu creio que você está no lugar certo. Porque o Senhor, Ele diz que Ele está perto daqueles que o buscam. Ele é nosso amigo. É aquele que nós podemos recorrer. É aqueles que estende a mão mesmo quando muitos já foram embora. Lembra da passagem da mulher adúltera? Muitos levaram ela para o julgamento. Muitos vão nos levar e vão nos julgar. Mas Jesus, Ele conhece melhor a nossa história, a nossa vida que nós mesmos. Enquanto aquela mulher estava tirada naquele chão, pensando o que aquelas pessoas iam fazer com ela, Jesus olhou com olhos de compaixão. Olhou com olhos de amor, com olhos de perdão. E é assim que Jesus olha para nós. Não importa qual foi a estrada que você tomou. O que importa é o caminho que você vai escolher. A vida tem dois caminhos. A palavra do Senhor que estreita é a porta que leva para o céu. Mas larga é a porta que nos leva para a perdição. Você tem duas escolhas. Você está numa estrada e no final dela você vê uma bifurcação. Você tem o poder de escolha entre seguir aquilo que você deseja ou escolher aquilo que Jesus deseja para você. Escolher a estrada que Jesus deseja, às vezes pode parecer difícil. Mas depois que você passar a curva, você vai enxergar que a sua bênção é muito maior do que você poderia imaginar. A nossa recompensa não está nesta terra. Embora Jesus e Deus diz que nós comeremos o melhor desta terra, mas a nossa alegria não é estar neste mundo. A nossa alegria vai ser quando nos subirmos com Jesus e Ele glorificará os nossos corpos e nós habitaremos com Ele, com os anjos. A nossa coroa está pronta para nós. Mas você só vai ter direito a esta coroa se você escolher a Jesus. Escolha a boa parte. As ilusões e os bens deste mundo não podem comparar aquilo que nós teremos por toda a eternidade. Escolha a boa parte. Escolha ser feliz. Escolha ser salvo nesta manhã. Jesus está batendo aí.
Você que está em casa assistindo, Jesus manda um recado para você. Ele diz que Ele te espera. Ele diz que Ele aguarda ansioso pelo seu retorno. Que Ele nunca desistiu de você. Que pelo contrário, aquele que já recebeu o selo do Senhor, por mais que tente, por mais que o mundo tente, você já está separado. Mas você está brigando consigo mesmo. Você está brigando contra o chamado que o Senhor te deu. Esse chamado que arde no seu peito não é loucura. Jesus te chamou. E enquanto você não voltar para Ele, Ele vai te incomodar. Ele vai colocar aquela vozinha dizendo: volta, 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 volta. Escolha ouvir esta voz. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações.
Aleluia. Glória a Deus. O seu povo clama Aleluia. a ti mais uma vez. Glória a Deus. De novo, faz de Aleluia. novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, querido. Dê uma salva de palmas para Jesus. Você pode se assentar. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, você que está aqui, você que está aí do outro lado, nos assistindo, você que vai nos ver. Que Deus possa abençoar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, amém? Quero chamar aqui o nosso diácono, o Luciano. Vamos dar uma salva de palmas pela vida dele. Bênção de Deus. Deus vai usar a vida dele hoje para nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, amada igreja. Achei que a Alessandra ia pregar minha palavra. Estamos vivendo num momento onde cada vez mais se aproxima o tempo de se aproximar mais de Deus. O tema da minha palavra é a porta estreita. O que significa uma porta estreita? Uma porta que um gordinho não possa entrar? Não, não é isso. Às vezes é muito mais fácil. Muito mais fácil. E eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Estar aqui hoje, sentados, ouvindo o que Deus tem para nos falar? Ou estar em casa, deitado, aproveitando, de perna para o ar? É muito mais fácil estar de pernas para o ar. Mas também é muito mais fácil ir para o inferno. É muito mais fácil ir para o inferno. A porta estreita está mais perto, porque estamos vendo os sinais e tudo aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Eu coloquei aqui o que é mais fácil: descansar no sofá ou subir uma montanha. Subir uma montanha é bem difícil. Não é fácil subir uma montanha. É mais fácil descansar no sofá. Mas ir buscar a Deus, a gente precisa subir na montanha. Porque a gente precisa dessa dificuldade. A gente precisa disso para estar mais perto de Deus. A busca de Deus é uma busca diária. Para quem gosta de comer, o que é melhor? Uma barra de chocolate ou fazer uma comida saudável? É muito mais fácil ir ali no X do Guilherme, pedir um X, do que chegar em casa e comer um arroz com feijão. É muito mais fácil pedir um lanche. Essa aqui me pegou também. É muito mais fácil fazer o serviço certo ou reclamar do serviço? É muito mais fácil a gente pegar e fazer algo para Deus sem reclamar, por saber que a porta é estreita, por saber que ali nós estamos indo para o melhor lugar. Como a Alessandra ministrou aqui, largo é o caminho para a perdição. Largo é o caminho para a perdição. Muitas vezes a gente acha que não vir ao culto tem problema. Não tem problema a gente não vir no culto. Mas e aí? Quem está perdendo é você. Quem não está seguindo o caminho é você. Porque é muito mais fácil, muito mais fácil. Jesus sabia disso, que era muito mais fácil andar pelo caminho largo.
Eu brincava muito com os jovens, falava com eles que Deus não queria mais saber da humanidade. Deus tinha se decepcionado da humanidade. E Jesus bateu no peito e disse: pela minha graça, nós vamos salvar esse povo. Eu brincava com os jovens disso. Mas hoje eu vejo que isso é a pura verdade. Jesus veio para nós, para nos salvar. E muitas vezes a gente prefere estar lá fora do que estar aqui dentro. Prefere buscar algo diferente do que a gente busca aqui dentro. Jesus sabia disso e mesmo assim seguiu o caminho difícil, que era para cumprir o propósito da sua vida. Ele podia ter se negado, podia ter dito: não, pai, eu não vou ir, esse povo vai me crucificar, esse povo vai me humilhar, esse povo vai me maltratar, e todo o tempo é isso que acontece. Mas por obediência ao Pai, ele veio e morreu por nós. Em Mateus 7, 13 e 14, se vocês quiserem abrir, diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno, e muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva você para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Por que vocês acham que a porta estreita é a vida? Por que Jesus disse que a porta estreita era o caminho para a vida? Porque a nossa vida aqui é má. Nessa terra, a nossa vida é má. A gente tem que seguir pelo caminho que Jesus nos ensinou para tentarmos sermos o melhor. Jesus sabia disso, sabia de tudo o que aconteceu com ele. E mesmo assim, ele seguiu pela porta estreita. Quinta-feira, o pastor pregou sobre isso que eu vou falar agora. E é uma coisa que o mundo inteiro acha que é o que acontece. Embora Jesus tenha vindo para o mundo inteiro, seu convite é exclusivo. O convite de Jesus não foi para todos. Ele abriu para todos, mas nem todos aceitam. Porque todos os caminhos, todas as religiões e todas as boas intenções não levam a Deus. Eu sou bonzinho, e eu dou comida, eu faço isso, eu não preciso seguir a Deus, eu sigo a Deus de casa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Não vai. Sinto muito te dizer, não vai. Tem um ditado no mundo que diz que o inferno está cheio de boas intenções. O caminho é estreito, é difícil. A porta larga leva à perdição. É muito fácil se perder hoje em dia. É fácil. É fácil. Eu não vou num culto hoje, eu não venho num culto amanhã. Daqui a pouco está se metendo com coisa que não é para se meter. Está fazendo o que não é para fazer. Mas eu sou bonzinho. Eu sei, essa palavra é uma palavra dura. Para um culto da família é uma palavra dura. Mas, desde o começo do culto, desde a abertura, os louvores, e eu ainda assim estava pedindo para Deus: Deus, essa é a palavra que o Senhor quer que eu leve mesmo? Quando o pastor me propôs esse desafio, na quinta-feira, eu tremi na base, eu não vou mentir para vocês. Eu tenho temor de estar aqui em cima.
Está aqui em cima, a Alessandra, mais do que eu, sabe que está aqui em cima. Aqui cobra. Aqui cobra. Sexta e sábado foi os piores dias que eu trabalhei na minha vida. Cobra. Porque tu quer estar no caminho reto, entrar pela porta estreita, e tudo o diabo vai te tirar do teu foco. Tudo. 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 Muitas vezes a gente acha, que bonito isso, que bonito aquilo. Eu e a Ângela estava conversando essa semana, e eu não sou exemplo de perfeição, eu não leio a Bíblia todo dia, e a gente começou a ver muita coisa nos tira do foco. Muita coisa nos tira do foco. O WhatsApp nos tira do foco. O Facebook nos tira do foco. O Instagram nos tira do foco. Tudo nos tira do foco. Principalmente dentro da igreja. Muitas coisas nos tiram do foco. Escrevi também, Jesus não está sugerindo que podemos ganhar a nossa própria salvação procurando o que é mais difícil. Não vão pensar que agora, eu vou pegar e vou começar a carregar pedra, porque é difícil carregar pedra. Não pensem isso. Não é boas atitudes, caminhar pelo difícil, eu vou caminhar em cima de um trilho de fogo, em cima de brasa. Não é isso. Não é isso, é o caminho reto. Estar no caminho de Deus é estar no caminho reto. A gente é falho. A gente é falho. A gente não é super-homem. Não é subindo mais alto ou orando por mais tempo para encontrar algum portão. Não. Não. É se manter no foco. É se manter no foco. Estar junto. Estar buscar aqueles que vão te aproximar mais de Deus. Não aqueles que vão te afastar de Deus. As pessoas que vão te afastar de Deus vão te levar para o caminho errado. Vão te levar para o caminho errado. Jesus deixa bem claro isso em João 10. É uma passagem bem conhecida. João 10, do 7 ao 9, diz assim: Então Jesus continuou: Afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Quem é a porta? Jesus é a porta. Nós somos as ovelhas. Independente do que a gente fez no passado, se a gente se voltar a Deus e seguir o caminho reto, e se arrepender de todo o coração, a gente vai ser salvo. Todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas, isso é muito dito aqui, o pastor fala bastante isso, que as ovelhas ouvem a voz de Cristo. Você consegue ouvir a voz de Cristo? O que precisamos é estar mais próximo, buscar mais, estar mais próximo dele, para que ele possa nos salvar. No 9 diz: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá sair e achará comida. Tem outras versões que falam outra coisa além de comida. Pastagens. Jesus, nessa passagem, ele quis dizer que ele é o único caminho. Não tem outro caminho. Que eu volto lá em cima, aonde eu falei, todas as religiões
a bondade, isso e aquilo, não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. O caminho para o único Deus verdadeiro, o Criador deste mundo e o sustentador da sua vida, é através de Jesus Cristo. E olha que interessante, Ele ama você. Independente do que tu fez no passado, independente se tu errou. A única coisa que Ele pede é que tu pare de errar. É difícil? É difícil. É muito difícil. A gente vive no mundo. Mas a gente não pode deixar o mundo entrar dentro da gente. As distrações são muitas. São muitas as distrações que nos faz nos afastar de Cristo. E o caminho estreito é difícil. É um caminho difícil. É um caminho que poucos conseguem. É um caminho que muitas vezes a gente pede para Deus, não, eu não quero mais, desiste no meio do caminho, para. Mas a pergunta que eu deixo, não precisa responder para mim, porque Deus sabe do coração de cada um. O que eu estou fazendo hoje é o certo? Será que Deus faria comigo diferente se eu não tivesse no caminho dele? São perguntas que ficam, que a gente só vai responder no dia que a nossa senha for chamada. Pode ser que a gente suba ou não. Isso depende do caminho que a gente está seguindo. Muitas vezes eu me pego conversando com Deus do nada e fazendo essas perguntas para Ele. Deus, é o caminho? É o que eu tenho que fazer? Muitas vezes também, quando eu estou na empresa e começa a ter uma situação difícil, eu não sou uma pessoa muito fácil. Então, eu começo a me perguntar e pedir para Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Será que é isso? Será que não é? Será que eu estou agindo da melhor forma? O que o Senhor faria no meu lugar? E eu digo para vocês que o silêncio é grande. O silêncio é grande. Muitas vezes Deus, como a Alessandra estava ministrando, Deus não fala com nós audível. Às vezes Ele mostra algo para nós. E Ele não quer que a gente sofra. De nenhuma maneira Deus quer que a gente sofra. E aí eu pergunto para vocês, por que você sofre à toa? Por que você não bota nas mãos de Deus aquilo que você tem? Por que a gente pensa na segunda-feira, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro para fazer, mas quando chega no culto, não presta atenção na palavra? Muitas vezes ficamos conversando, muitas vezes não olhamos para o nosso próprio umbigo para ver os erros que estamos cometendo. O amor de Deus a gente já conquistou quando naquela cruz Ele sofreu por nós. O amor de Jesus a gente não consegue comprar. A gente não consegue comprar.
por dinheiro nenhum. O amor de Cristo foi concedido através de muita dor. Muita dor. Vendo aquele filme do Jesus Cristo crucificado, na parte que ele está no Getsêmani, ele começa a receber as chibatadas e tem relatos de cientistas dizendo que 4, 5 chibatadas daquela, um homem de 80 quilos não aguentaria. 4 chibatadas. E não é um relho que a gente vê eles dando nos cavalos, batendo no... Não. Há relatos científicos, para o pessoal que gosta muito de ciências, que aquele relho, ele tinha 3 pontas com 3 unhas de ferro. Cada vez que era açoitado, era arrancado um pedaço de carne. O corpo humano tem, em média, 3,5 litros, 4 de sangue. Jesus Cristo foi açoitado por uma noite inteira. Levou uma cruz que não era para ele, nem do tamanho dele. A cruz foi confeccionada para Barrabás, que era mais alto e maior que Jesus Cristo. São relatos científicos. Quando Jesus Cristo foi crucificado, o braço dele foi deslocado para alcançar o buraco onde estava a cruz. E a gente acha que vir ao culto, prestar atenção, conversar com Cristo é difícil. Pensem que cada chibatada arrancava um pedaço de pele. No último momento, quando Cristo disse que estava consumado, que o soldado enfiou a lança nele, que pegou aqui do lado, não saiu mais sangue. Saiu água. E o que eu penso? Não é fácil? Não, não é fácil. Mas imagina para Cristo. Numa época onde as distrações do mundo eram diferentes das distrações de hoje. E mesmo assim, hoje, com tudo que temos, com tudo aquilo que Jesus nos dá, porque nós estamos aqui hoje de olhos abertos e respirando, porque a gente foi agraciado com fôlego de vida de manhã. É mais fácil eu estar no mundo fazendo coisas erradas do que estar na igreja. É muito mais fácil. Mas é muito mais fácil de eu ir para o inferno. E eu não quero ir para lá. É mais fácil permanecer ocupado, distraído, do que confessar e arrepender-se dos seus pecados. É mais fácil rejeitar a Deus completamente do que confiar a Ele a sua alma. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, para finalizar. É mais difícil, mas vale a pena. Vale a pena, porque a porta estreita te conduz à vida. E não é a essa vida, porque essa vida nós somos apenas passageiros. O que vale para nós é a vida eterna.
E deixa eu dizer para vocês mais. E não há outro caminho, senão o nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra, quando eu li ela, Jesus tocou muito no meu coração. Porque, como eu falei, ultimamente eu não ando buscando muito. E quando o pastor me desafiou, o diabo falou para mim: tu não pode. Tu não pode. Tu não pode subir no altar. Tu não busca ele. Tu não busca ele. Tu fica nas redes sociais. Quando tu vai para o culto, tu fica no celular. Quando tu vai para o culto, tu não presta atenção. Tu quer tirar foto, tu quer prestar atenção nos comentários, tu quer isso, tu quer aquilo outro. Tu não pode. E o pastor insistiu. Não, Lu, leva a palavra. Ontem de noite, eu tive a certeza. Não é fácil. O altar dá, mas o altar cobra. Às vezes fazer a obra não é estar aqui em cima com o microfone. Fazer a obra é tu vir na igreja sem ninguém saber. Botar teus joelhos no altar, orar para Deus, orar pelos aqueles que oram por ti, pelos teus pastores, pelos aqueles que dão a vida por ti. Jesus Cristo colocou os pastores como pessoas para nos cuidar. É difícil. É difícil. Hoje não era para mim estar aqui, se eu escutasse a voz do diabo. De repente, você que está em casa assistindo, não vai entender. Mas venha nos conhecer, que você vai entender. O caminho de Deus só nos leva a um lugar: a vitória. E estar com Deus é o melhor que a gente tem. Buscar a Deus é a única coisa que me faz acordar todos os dias de manhã. Na verdade, o que faz me acordar todos os dias de manhã é Deus. Porque se Ele não soprasse nas minhas narinas, eu não teria força para ir trabalhar. Eu não teria força para estar caminhando. Eu não teria forças para nada. Ah, mas isso acontece todos os dias. Não haverá um dia que isso não vai acontecer. Haverá um dia que isso não vai acontecer. Ah, mas... Desculpa, mas o mas é desculpa. O momento de buscar a Deus é agora. Os sinais estão aí. Os selos, faltam poucos. Os acordos de paz estão acontecendo. Tudo que está na Bíblia está acontecendo. E ainda assim, o caminho largo é o que muita gente quer. Para finalizar, Deus nos dá todos os dias a oportunidade. Agora eu lembrei que a Alessandra falou. Deus nos deu o livre arbítrio. A opção sua de ir para céu ou inferno. Eu não posso te obrigar, eu posso te alertar. Eu posso falar para ti, esse caminho que tu está seguindo
é um caminho que vai te levar à perdição. Jesus fala: buscai primeiro ao reino dos céus e todas as outras coisas se acrescentarão. Mas primeiro é o reino dos céus. Fiquem de pé. Todos os dias você tem a escolha. Todos os dias você pode escolher fazer o bem ou estar no caminho. Ou fazer o bem no caminho. Se você fizer o bem e estiver no caminho, glória a Deus. Mas que Deus possa, nesta manhã, nesse domingo, abrir os seus olhos e lhe mostrar que tudo que Ele tem para a sua vida é o melhor. Que nesta manhã Ele possa te dizer: vem, filho, eu estou contigo. Não vai ser fácil, mas eu estou contigo. Vai ser difícil, mas eu estou contigo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Andar do seu lado. Senhor, Deus no ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Pai, que esse Se povo vivo obediente. possa entender, Senhor, Pois todo dia que somente Tu é o caminho, pecado Pai. vem. Que eles possam, Pai, estar indo, Senhor, Me chama. para a melhor semana de suas vidas. Todo dia a Que o Senhor proposta possa abrir os seus vem. olhos, Pai, e que eles possam entender, Senhor, Me que o Senhor está com chama. eles todos os Todo dias. dia vem as tentações. Pai, que o Senhor proteja, Pai, a cada um que aqui está, Senhor, a cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Aqueles, Pai, que não vieram, Senhor, que o Senhor coloque no coração deles, Pai, deles estar indo para o melhor caminho, Senhor, que eles possam, Senhor, estar sentindo a Tua presença essa semana, Senhor, que a Sua presença se faça real, Pai, e que eles entendam, Pai, que o Senhor é o único caminho, que o Senhor pode, Senhor, mudar totalmente o trajetório da vida deles. Pai, protege aqueles que estão aqui, Senhor. Que a semana dessas pessoas, Pai, que vieram estar aqui, que decidiram, Pai, estar no caminho estreito, Senhor, te buscar, Senhor, na Tua casa. Que a semana deles, Pai, seja uma semana de vitória, de alegria, Senhor. E que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença mais forte, Senhor. Pai, te peço também, Pai, sobre a vida dos nossos pastores, Senhor. Pastor Edinho, pastora Rosa, pastor Celso, a pastora Joana, Senhor. Que eles possam, Senhor, continuar seguindo no caminho reto, Senhor. Que a Sua mão venha firme e forte sobre a vida deles, Pai. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Que a Sua palavra toque no coração deles essa semana, Senhor. E que eles possam, Pai, estar, Senhor, firmados cada vez mais na rocha, Senhor. E que eles possam, Pai, continuar, Pai, seguindo no caminho reto. A porta é estreita, mas o Senhor nos guia, Senhor, para o melhor lugar. Senhor, eu te peço sobre a vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida deles e que possa se revelar a eles, Senhor. Pai, te peço sobre a minha vida, Pai, sobre a vida da Ângela, Senhor. Que cada vez mais possamos estar mais perto de Ti, Senhor. Que possamos Te buscar cada vez mais, Senhor. Coloque, Pai, pessoas que possam nos ajudar cada vez mais, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Pai.
E que essa palavra, Senhor, tenha entrado no coração, Senhor. E que possa, Senhor, estar indo para o coração de cada um que ouviu essa palavra, Senhor. E que o Senhor mostre, Pai, a sua perfeição. Mesmo sendo difícil, Pai, sabemos que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida. Olhe para esse seu irmão e diga: a porta é estreita, mas Cristo está com você no caminho. Aleluia. Glórias a Deus, querido. Bênção de Deus. Bênção. Glória a Deus. A porta é estreita, querido. Não tem jeito. Ela tem um tamanho. Feito pelo Senhor. E não há modificação. Ela não alarga. Ela não tem medidas diferentes. Deus estabeleceu e é por ali que nós temos que passar. Se não for por ali, esquece. A porta é bem estreita. Amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Bênção de Deus. Glórias a Deus. Querido, você que está aí, você que está na sua casa, que Deus abençoe. Vai dar o testemunho ali ou não? Vai, Henrique. Antes de encerrar, vem. Vamos então ouvir aqui o testemunho do Henrique. O homem mais motorizado, mais habilitado de Gravataí agora e região metropolitana. Glória a Deus. Bom, como alguns já sabem, eu estava fazendo as minhas provas para pegar minha habilitação e foi um tanto complicado, porque, né, todo mundo sabe que as provinhas são um tanto chatinhas, a gente fica nervoso. E já tinha feito umas 2 semanas que eu não tinha mais tentado fazer a prova, porque eu estava tentando esperar para fazer umas aulas. Consegui marcar, não foi os horários que era mais ajustado no trabalho, mas deu um jeito. Fui fazer a minha aula segunda, cometi todos os erros possíveis que dava para fazer. Aprendi até a dirigir. Fui na quinta-feira de manhã, antes das galinhas, quem estava acordando as galinhas era eu e o carrinho da autoescola. E, bom, a gente foi com eu e meu professor, fomos fazer a aula lá na área de prova, fizemos o circuito e, olha, ele cobrou muita coisa que o meu outro professor até não me cobrava. Mas, né, peguei, saí da aula, cheguei lá na autoescola novamente, que a gente se encerra lá. Voltei para o serviço com uma cara de derrota, olha, e falei para a mãe, eu estava bem cansado, porque já era a 3ª vez que eu tinha feito, agora vai ser a 4ª, e a aula foi um desastre, não tinha motivação mais nenhuma. Aí a mãe conversou comigo, né, que ela viu que eu estava num estado bem complicado. Fui para a prova bem, sim, quieto, não esboçava uma reação. Me sentei e fiquei lá só esperando me chamar. E eu lá, e eu falei assim, olha, senhor, se é para passar, vai ter que ser pela tua força, porque eu já não tenho mais, e eu já não sei mais o que eu vou fazer. Me chamaram, entrei dentro do meu carro, né, peguei, fiz os ajustes, tudo, e fiz a minha baliza. Na minha visão, achei que até tinha feito um pouco errado, mas depois o examinador disse que não. Fui para o percurso, fiz. E ele me falou umas 2 vezes ali para parar o carro, eu já achei que era algum problema, mas não. E aí quando ele chegou no final do percurso que a gente estacionou, ele disse assim, bah, infelizmente do tamanho de um letreiro, tu tomou só 1 ponto. Querendo me assustar agora no final. E bom, eu saí de lá me tremendo, mas olha, tudo, né? Não quase desaprendi a caminhar, né? Aí, graças a Deus, agora estou com a minha habilitação, só estou esperando pegar a minha física, que eles vão me chamar, e
foi o Senhor, porque se fosse por mim, não tinha dado certo. Glória a Deus. Fica aqui. Eu na quinta-feira, querido, uma palavra que Deus falou comigo, eu coloquei até no grupo. Que na quinta, foi numa quinta, né? Que o Henrique veio e pediu para mim orar por ele, nas tuas mãos, né? Pastor, ora por mim. Eu orei por ele, ungi as mãos dele e eu disse para ele. Eu disse, a próxima vez que tu fazer a aula, tu vai passar. Em nome de Jesus. E graças a Deus, e para a honra e glória do Senhor, está aí habilitado, né? Posso entregar o carro ali agora para ti, para dar umas bandas. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Querido, ainda tem profeta aqui nesse lugar, ainda tem profeta nessa casa. Eu me lembro bem, porque a mesma palavra que falou com o Henrique naquele dia, que eu ainda trouxe a palavra, ainda eu falei sobre a carteira, que eu anotei justamente por causa disso, porque ele tinha feito as aulas e não tinha passado, e no dia, eu acho que quinta-feira tu tinha feito a prova, não foi? Naquele dia tu tinha feito a prova, outro dia tu estava bem desanimado, ali comentou comigo também. E aí ele veio e pediu para mim orar com ele, e eu disse, a próxima vez que tu fizer, tu vai passar. Em nome de Jesus, Deus usou a minha vida também para falar com ele, ungir as mãos e declarar sobre a vida dele a vitória sobre ele. Porque o tema da minha palavra era, Deus que te fortalece. E agora ele falando que ele estava sem força nenhuma, e glória a Deus porque ele reconhece isso. Porque no dia que ele foi lá fazer, na hora que ele foi, ele ainda disse, Senhor, eu não tenho mais força, mas se for para passar, que seja na tua força. E eu creio que essa foi a chave, querido. Não a chave da ignição, mas a chave da vitória dele, quando ele falou isso e declarou isso sobre a vida dele, que por ele não dava, mas por Deus ele ia conseguir, e como conseguiu, em nome de Jesus. Amém? Quando você precisar da caminhonete, está ali, pode pegar, eu empresto. Agora eu posso emprestar, está tudo certo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você que está aí, você que está nos assistindo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Amanhã programa nos fortalecendo na palavra de Deus. É isso, pastor Celso? 7h30 da manhã, pastor Celso está arrebentando ali, 7h30 da manhã. Bênção de Deus, querido. Nós vamos estar aí também com o programa Falando com Jesus, amanhã às 20 horas. Também nós vamos estar voltando a fazer o programa. Estamos passando aí por uns reajustes, né? Não a rádio, mas o próprio pastor, né? Está passando por um reajuste no ouvido, tá arrumando a garganta, e eu acho que graças a Deus agora a coisa tá bem na foto. Então nós vamos, então amanhã de manhã, 7h30, o pastor Celso, e às 20 horas, o pastor Edinho vai estar também ministrando a palavra, falando com Jesus no programa da rádio às 20 horas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você esteja caminhando por melhor final de semana da tua vida, em nome de Jesus. Amém?